tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa 11ª, ou seja, 11º dia, dia 11, como queiram dizer, acerca aqui desta leitura, deste devocional que estamos a fazer. E hoje o tema é os espinhos, o terreno da carne. O versículo aqui em Lucas 8:7 diz: outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Eu vou repetir, outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Com ela, com quem? Com a semente. Ou seja, nós estamos a falar por estes dias de sementes, estamos a falar de terrenos onde as sementes crescem, ou seja, os solos, os terrenos, as terras, os habitats, como queira falar. Aqui hoje vamos falar acerca de uma parte das sementes que caiu entre espinhos. Você conhece os espinhos picam, os espinhos, você encosta no espinho e pica-se. Então fala aqui de sementes que cresceram no meio de sementes que cresceram no meio desses espinhos e sufocaram as plantas. Ou seja, imagina uma semente a dar uma plantinha e de repente os espinhos fazem assim, sufocam a planta, ela não consegue crescer, impede o crescimento dela. Então eu vou passar aqui a ler o texto, não é? Que diz assim: eis o dia de tratar do solo dos espinhos, que é da escritora Viviane Martinelli. Diz assim: mas que terreno é esse? Talvez você se pergunte. Acredito que essa terra representa os desejos e os anseios da natureza humana. Por mais controverso que possa soar, afinal os espinhos são pontiagudos, duros, facilmente podem ferir. De forma metafórica, quando nos referimos a eles, fazemos menção a situações diferentes. Intrigas, distanciamento, dores e tudo o que pode nos afetar quando tocadas pelo seu ferrão. O que é que acontece quando você é tocado por um espinho? O que é que acontece por um espinho de uma rosa? Você já deve ter visto as roseiras, têm aqueles espinhos, e se você por acaso já tentou, obviamente que aquelas que são compradas aí no mercado, que é uma rosa de oferta, que já vêm preparadas, mas se você for a uma roseira, tem aqueles espinhos e eles picam bastante. Tem espinhos bem fortes e há outras plantas que também têm espinhos que picam, cactos, aqueles cactos que são até muito bonitos. Olha, uma planta que dura muito tempo são cactos, e aqueles que têm espinhos, eles duram imenso tempo, mas não experimenta apertar um cacto com espinhos, porque aqueles espinhos picam, ferem, e aqui ela está a referir-se a essa situação de o que é que um espinho faz? Faz distanciamento, dores e tudo que pode afetar quando tocado pelo seu ferrão. Aprendemos na Bíblia eu vou continuar a ler aqui o texto, aprendemos na Bíblia que a carne busca os próprios interesses e luta contra o espírito, como é próprio da natureza humana. Então, talvez você não saiba, mas existe uma luta entre carne e espírito, espírito e carne. Ou seja, porque, como diz a Bíblia, são opostos entre si. Não dá para misturar espírito com carne. Espírito é uma coisa, carne é outra. As vontades do Espírito são outras, ou seja, a direção do Espírito Santo é uma, mas a carne é sempre completamente diferente. Então, é sempre oposta, o Espírito é oposto à natureza humana. Daí há uma luta, como o apóstolo Paulo falou, que há uma briga entre carne e Espírito. O que é produzido pela carne pode destruir, agora vou ler o texto, pode destruir não apenas a nossa vida, mas a todos os que estão ao nosso redor. A semente que cai entre os espinhos simboliza a mensagem recebida. Então, ou seja, a pessoa recebe uma mensagem, mas se ela cair no meio dos espinhos, ou seja, imagine, a minha interpretação acerca dos espinhos é diferente. É diferente da minha forma de falar. Ou seja, uma pessoa, quando é muito ferida, ela cria alguns mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, às vezes, são tão potentes, tão fortes, porque aquela pessoa tem medo de ser ferida de novo, tem medo de ser tocada de novo. Pessoas que sofreram abusos, abusos não só sexuais, abusos religiosos, abusos de agressão física, abusos em relacionamentos, pessoas que foram abusadas com palavras, pessoas que foram abusadas em vida profissional, ministério e relacionamentos, tudo e mais alguma coisa. Essas pessoas
para se defenderem inconscientemente, não é culpa da pessoa, a pessoa cria uns mecanismos de defesa. Cria mecanismos de defesa e esses mecanismos de defesa podem virar espinhos, porque esses espinhos vão afastar as pessoas. Ou seja, porque, como é que o mecanismo de defesa se expressa? Ele pode se expressar quando a pessoa fica agressiva, ou seja, a outra pessoa vai tentar entrar no coração dela, a pessoa até pode ser uma pessoa boa, só que como aquela pessoa já foi ferida, ela não quer, não entende, fica com medo porque já foi enganada, fica com medo de ser enganado de novo, então aquela pessoa tem ali um espinho e aquela pessoa afasta, repele, está magoado, está ferido, está ferida, a pessoa repele, não deixa ninguém chegar ao seu coração, não deixa ninguém ver a bondade, porque o facto da pessoa ter sido ferida ou magoada não quer dizer que a pessoa seja uma má pessoa, que a pessoa tenha virado uma má pessoa, só que aqueles espinhos têm o poder de esconder até o que está de bom na pessoa, porque a pessoa começa a usar aqueles mecanismos de defesa, aquela máscara de forte e tudo mais, e depois a pessoa afasta às vezes as bênçãos de si. Então, que hoje você possa ter esse discernimento, se você por acaso às vezes não está a usar esses espinhos, eu não sei para quem é que Deus está a falar isto, mas que você possa receber esta palavra com sabedoria e com amor no seu coração. A mensagem recebida que logo é sufocada, agora vou continuar aqui, é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca chega a matutar, ou seja, ela está a falar de quando a pessoa recebe uma mensagem, mas a pessoa às vezes não está no espírito, está preocupada com as coisas da carne, com as riquezas materiais, com os prazeres da vida. A pessoa está tão centralizada em si mesmo que aquela semente da palavra para abençoar, para fazer prosperar, que traz uma palavra de vitória, essa palavra às vezes não se chega a cumprir, não chega num terreno fértil porque há ali uns espinhos de preocupação, de ansiedade, por causa das riquezas materiais. Então, aqui, continuando, tal falta de amadurecimento pode ser vista com nitidez em nossa geração, que é altamente hedonista e obcecada pelo prazer. A regra vigente afirma, por exemplo, quero ter prazer, não importa se vou romper uma aliança ou ferir alguém. Isto aqui é muito forte. Então a pessoa às vezes tão centralizada, tão cheia de ego, tão a olhar para si mesmo, que a pessoa não se preocupa se vai ferir outros ou vai romper alianças. O que importa para essas pessoas às vezes é só alcançarem os seus objetivos materialistas e de prazer da sua própria carne, para satisfazer a sua própria carne. Porque quando é para fazer o espírito, olha aqui uma revelação profunda que Deus está a falar no meu coração, quando é para satisfazer as coisas do espírito, não é só a pessoa que é beneficiada, todos à volta são beneficiados, as gerações, a descendência, a humanidade, o seu bairro, o seu país, a sua cidade, o seu prédio são beneficiados quando a pessoa está a agir no espírito. Isto aqui já é muito profundo, já é mergulhar muito profundo. É quando a pessoa, até as suas orações não são só centralizadas em si, não só orar por nós mesmos, mas também orar por pessoas que às vezes você não gosta. Pessoas que às vezes até são complicadas e aparecem à sua frente, talvez essas pessoas estejam a precisar da sua oração, mas pronto, não sei para quem é que Deus está a falar isto, mas aqui vai de palavra de conhecimento e de revelação e de sabedoria. Então, esse é o motivo pelo qual temos tantas crianças e jovens, continuando, com pouca tolerância e frustração, ao mesmo tempo que nos deparamos com homens e mulheres de 40 anos que se comportam como se tivessem 12, caso algum prazer lhes seja negado. Maturidade, é necessário maturidade. As ocupações e inquietações da vida, imaturidade e afastamento de Deus têm destruído casamentos, ministérios e chamados. Muitos estão cansados e sufocados. Pessoas cuja semente interior não amadurece nem alcança o crescimento planejado. Ou seja, estes são motivos porque uma semente vem, um propósito vem para a sua vida, um direcionamento de Deus vem para a sua vida. E há um projeto, há um propósito que foi ali colocado, vem a semente é colocada em si, mas se você só vai viver se tiver maturidade, se tiver entendimento acerca das coisas. Como alertam as Escrituras, vivemos em uma época de indivíduos viciados em prazer e amantes de si mesmo, é o que está escrito em 2 Timóteo.
Isso é algo contra o qual devemos lutar. Não por acaso, se você se atentar apenas em nutrir a sua natureza humana e em satisfazer desejos da carne, acontecerá o inevitável, autodestruição. Autodestruição, repara aqui a palavra dela, que ela diz que não fala de destruição, é autodestruição porque a pessoa se destrói a ela mesma, porque a pessoa só quer alimentar as coisas da carne. E você pode pensar, mas isso é uma palavra muito forte, isso é uma palavra, escritor, ou até a minha opinião está a ser muito forte. Não, isto é verdade, isto é a Bíblia, porque a Bíblia diz que a mentalidade da carne, é o que está escrito na Bíblia, a mentalidade da carne dá para a morte, mas a do espírito dá para a vida e paz. Então existe muita gente que tem muitas riquezas, muita gente que desfruta de muitos luxos, muita gente que desfruta de muitas coisas, alimenta muita carne, mas não tem vida e vida com abundante, não tem paz, está seca, é como uma terra seca, tem sempre um deserto dentro de si, é um pessimismo, é tudo controlado pela carne, é horrível, a pessoa é assim, a pessoa quando é assim também prejudica os outros à sua volta. Então, continuando, isso porque em torno dessas inquietações circulam a inveja, o medo, as inquietações, aquilo que impede a pessoa realmente de viver uma vida no espírito e de poder crescer e ter maturidade. Olha aqui as coisas, repare bem, são essas inquietações que é da pessoa viver como uma amante de si mesmo. O que é o amante de si mesmo? Agora vamos aqui falar o que é. É pessoas que têm inquietações de inveja, medo, arrogância, fixação pelo sucesso, o ego, vícios tão próprios do nosso tempo, que pouco a pouco sufocam a semente. Então, este tipo todo de coisas que eu falei, talvez você sinta alguma, e não estou aqui para condenar você. Este livro aqui não é um livro de condenação, é um livro de cura. Eu tenho que falar desde o início que é um livro de cura interior. Eu não tinha lido o livro, é a primeira vez que eu estou a ler. Eu chego ao entendimento que é um livro de cura interior. Vai expor algumas coisas, vai expor uns erros que há em nós, algumas falhas que há em nós, com o propósito, não para o matar, mas para que essas raízes sejam curadas e que você receba uma cura, receba vida abundante, receba no lugar dessa ferida venha uma cicatriz e que você possa realmente prosperar, dar bom fruto, ter vida abundante, entende? Então as coisas não vêm para acusar, é para você entender, porque há pessoas às vezes que pensam porque estão no Evangelho e são cristãos há muito tempo e que já leram 5 Bíblias, que não têm mal nenhum, que estão na perfeição. Mas não, às vezes precisamos de ser confrontados para entender que não estamos na perfeição, estamos a caminhar para a perfeição. E quanto mais nós entendermos e reconhecermos que há coisas que precisam de ser curadas e tratadas em nós, quanto mais nós tivermos isso, não quer dizer que Deus só tenha isso para nos dar, não é só confronto, não, mas Ele exorta a quem Ele ama. Então, uma das palavras que Deus me disse, que é a minha palavra de direcionamento de Deus, de conversão, foi essa que Deus exorta aquele que Ele ama. Eu passava por exortações e eu pensava que Deus não me amava. E Deus teve que me dar essa palavra, teve que confirmar e teve que falar ao meu coração e tive que ler na Bíblia, abrindo a Bíblia, ao início da minha fé. Então eu entendi, peraí. Então Ele exorta a quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama, porque ele às vezes tem mais fé em nós do que nós mesmos. Então, e se Deus está a trazer esta correção e esta exortação para você, é porque Ele ama você. Então, continuando, começam a sufocar. Então, Deus quer que você dê bom fruto, Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha uma vida abundante, mas é necessário que sejam tirados esses espinhos para que essa semente que foi plantada ou que está a ser plantada no seu coração possa dar bom fruto. Esse círculo de preocupações e pecados mantém a pessoa ocupada como se estivesse em um balanço. Continuando. Apesar da movimentação, não sai do lugar. Então, repara aqui, a pessoa quando tem estas coisas, olha que forte, este ciclo de preocupações, ou seja, pecados, tudo isto que eu falei anteriormente, estas coisas que pode parecer que isto é muito mau, mantém a pessoa ocupada, ou seja, a pessoa está ocupada como se estivesse em um balanço, um balanço. Apesar da movimentação, imagina a pessoa está ali a andar no baloiço, ela até está em movimento, mas não sai do lugar. O baloiço, vocês chamam no Brasil chamam o baloiço de balanço, aqui em Portugal chamamos de baloiço.
Então está a ver aquele baloiço dos parques onde as crianças ficam a andar, e às vezes as crianças grandes também, não é? Aquelas que já têm alguns aninhos, mas andam na mesma, não é? Eu às vezes faço isso e não tem problema nenhum. Então, as pessoas que estão ali no balanço, as pessoas que estão ali no balanço a balançar, e elas estão ali, mas elas estão em movimento, mas não saem do mesmo sítio, porque há coisas que precisam de ser arrancadas, há coisas que precisam de sair para aquela pessoa sair, passar do movimento à ação e começar a ser disparada para lugares altos em Deus. Isso significa que a verdade carnal tem o poder de manter homens e mulheres ocupados sem que de verdade façam algo útil. Então, isto é muito profundo. Há pessoas às vezes que estão a pensar que estão a fazer coisas, estão a fazer muita coisa para Deus, no movimento, até no olhar da pessoa. A pessoa pensa que está a fazer muita coisa, mas com estes pecados aqui não está a fazer nada de útil para Deus. Agora vou aqui, isto já está quase a terminar. Continuando, pare e pense, se você fosse correr uma maratona daqui a 6 meses, o que deveria fazer hoje, amanhã e nos próximos dias? Pense, o que é que você faria amanhã, hoje? Eu já pensei, que se eu fosse correr uma maratona, o que é que eu iria fazer nestes próximos dias? E você? O que é que você iria fazer nos próximos 6 meses, nos próximos dias? Hoje, já a partir de hoje, a partir de amanhã, o que é que você faria? Então, obviamente, treinar para a corrida. Se você fosse para correr daqui por 6 meses, dissessem, olha, vais participar numa maratona, vais ganhar um prémio extraordinário. O que é que você começava já a fazer? Começava já hoje a fazer as suas dietas, a preparar-se fisicamente, a preparar-se, a ter uma alimentação equilibrada também. Então, ela diz aqui, obviamente, treinar para a corrida. No entanto, nenhuma preparação física é prazerosa. Os músculos doem, os nervos reclamam e você, quem sabe, terá câmbrias. Mas tudo isso faz parte de um objetivo mais amplo. A nossa natureza negligencia todo o tipo de treino e sacrifício. Por outro lado, para viver integralmente com Deus e evitar que algumas sementes caiam sobre pedras, você precisará esmurrar o corpo. Isto está escrito, o apóstolo Paulo disse isso, que esmurro o meu corpo. É necessário nós às vezes darmos uns socos no nosso corpo, um soco nas nossas vontades, um soco nas nossas emoções, naqueles pensamentos negativos. Se Deus disse para fazer alguma coisa, vem uma data de pensamentos negativos. Se Deus disse para você fazer assim, a sua carne começa a dizer que você deve fazer assado e que isso não está certo. Então é prudente da sua parte, é sábio da sua parte obedecer a Deus e desmurrar aí o seu corpo. Para evitar que as sementes caiam sobre as pedras, para que depois, o que é que acontece com a semente quando cai sobre a pedra não tem terra, a pedra não tem estrutura suficiente, ela até pode ter ali uns grãozinhos de areia, mas a semente vai cair ali, vai nascer um pouquinho, mas como não tem terra, não tem nutrientes, não tem cobertura, não tem suporte para crescer ali uma bela de uma árvore ou de uma planta, ela vai até dar uma folhinha, mas depois seca, depois morre. Olha, até lhe vou dar aqui um exemplo do que você talvez não esteja a imaginar. Quantas vezes, eu por acaso sou uma pessoa que não como muitas batatas, eu não como muitas batatas e acontece muito, já aconteceu muitas vezes, agora não porque eu já não compro, já sei que não vou comer muito batata, é raro comer batatas, agora até compro assim só para a altura que eu vou cozinhar, pronto, hoje vou cozinhar batatas e compro só para aquela altura, agora para deixar no armário não. Porquê? O que é que acontece com a batata? Ela começa ali a crescer e ela começa a dar uma raiz, começa a crescer assim até umas folhas, às vezes já tem acontecido dentro do saco de rede que eu deixo penduradas ou dentro da caixa onde eu deixava antigamente, começa a crescer. Quando eu vejo aquilo já tem raízes e já quase cresceu ali uma planta, mas depois já está murcho, não passa dali e só não morre porque não está ao sol, fica à sombra, porque eu não meto as frutas nem os legumes ao sol, porque senão morria rápido. Mas não passa dali, não tem estrutura, não tem quando é que a batata tem que crescer. Ela tem que crescer na terra, tem que ser regada, tem que estar no habitat dela, tem que estar num ambiente próprio para crescer. Isso também acontece com a sua vida. Então, que você possa estar no lugar certo para frutificar, para crescer,
ou você possa ter o que é os nutrientes, o que é a oração, é a palavra. Só que você quer ter construções em Deus, você não vai ter grandes construções em Deus se não se alimentar da palavra, se não ler a palavra, se não orar, se não obedecer. Às vezes não é só ler, porque não é só ler, é obedecer aquilo que Deus manda fazer. Então, aqui para terminar, os espinhos nos sufocam e não permitem o nosso crescimento. Isso sem contar com os ferrões que tiram a beleza de viver. Talvez seja uma razão, em razão disso, que o Senhor esteja levando você a uma estação de simplicidade e menos exposição ao prazer. Simplicidade e menos exposição ao prazer. Isto é muito bom. Na qual a semente conseguirá respirar e finalmente terá alívio, paz e tranquilidade para se desenvolver de um modo saudável. Olha, eu achei esta fala aqui da escritora muito bonita e profunda. E até quero lhe fazer um desafio também. Experimente desfrutar de coisas simples. Eu achei muito bonita porque hoje tive uma experiência assim, engraçado. Tive assim uma experiência, hoje comi uma coisa, eu até estava a partilhar com alguns familiares, pensei assim, mas porquê é que isto me soube tão bem? Eu comi uma coisa super simples, um arroz que eu tinha feito ontem de açafrão e fiz 3 ovos mexidos e fiz um tomate só. E eu estava a comer aquilo, eu estava a apreciar aquela coisa tão simples. Era uma coisa que não era caviar, não era uma pizza, não era um hambúrguer com queijo, não eram camarões com molho de nata, não era uma picanha, não era camarão, não era lagosta, não era assim nada, mas era uma coisa simples e tão simples e que eu sou melhor que muita coisa. Não quer dizer que você tem que comer propositadamente. Estou-lhe a dar um exemplo, foi apreciar o simples, valorizar o simples. Porque quando você é fiel no pouco, sobre muito Deus coloca. Só que às vezes nós temos que apreciar o simples. E ela que está aqui a falar talvez a razão disso o Senhor quer levar a você a uma estação de simplicidade, menos exposição. Às vezes não é preciso procurar. Você até pode ter a oportunidade de ter coisas maiores, de fazer, mas tente valorizar as coisas simples da vida. Tente valorizar, ela aquilo que está a dizer na qual você, olha o que é que você vai ter. Quando você se priva um pouco dessas luxúrias e tudo, não quer dizer que não é Deus que está a tirar, às vezes é você que tem que, mesmo que você possa estar nessas coisas, tenta assim um pouquinho recuar durante uns dias só para apreciar o simples, ou talvez você já tenha o simples e reclama do pouco que tem. Seja grato porque sobre muito Deus vai colocar você. Então você conseguirá respirar e finalmente terá alívio, porque traz paz. Você apreciar as coisas simples da vida lhe traz paz. Eu falo muito aqui de você passear num parque, olhar as árvores, as plantas, o céu, o sol, ser grato, apreciar, olhar com riqueza de detalhes. Eu estou aqui a tentar expressar o que é o simples, porque há pessoas que estão preocupadas com comer um bolo da Louis Vuitton, fazem uma viagem e pode fazer à vontade, só que é uma obsessão que pode impedir você de crescer e ter maturidade e ter raízes firmes. Não é errado você comer o bolo da Louis Vuitton, não é errado você comer aquele bolo, não é errado você comer uma lagosta, mas a pessoa fica obcecada por isso e já não valoriza as coisas simples, e isso às vezes traz ansiedade para a pessoa, traz esses espinhos. E quando você valoriza o pequeno, valoriza as coisas simples, não estou a falar de pobreza, estou a falar de coisas simples, olhar a riqueza de detalhes, como os seus filhos brincam, o sorriso dos seus filhos, o sorriso do seu marido, o pijama do seu marido, as coisas simples, a toalha da sua casa, coisas às vezes que não, as plantas que você tem em casa, não sei o que é que pode ser o simples. Mas isso traz muito alívio, traz paz e tranquilidade para você se desenvolver de modo saudável. Entende? É apreciar a vida de uma forma calma, de uma forma tranquila. Isto é bom para a sua alma, faz bem assim. Aqui para terminar, tenha em mente
que o maior presente que Deus pode nos dar é a sua presença e, acima de tudo, que a presença de Deus esteja em todos os momentos da sua vida. Ele é o único que tem o poder de satisfazer a nossa alma, entende? Porque é isto, é aqui. Por isso não permita que os espinhos da sua carnalidade batalhem contra a presença e sufoquem a sua raiz. Posicione-se, e aqui termino. Então, esses espinhos, essa ansiedade, essa obsessão pelas coisas maiores leva a pessoa começa a batalhar contra a presença de Deus. E quando você começa é assim, Deus vai lhe dar tudo. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele dá-lhe tudo. Ele dá-lhe riquezas, Ele dá-lhe tudo. Mas posicione-se para que a presença de Deus seja algo o mais valioso na sua vida. Porque você, estando na presença de Deus, você sente prazer em tudo. Essa ansiedade desaparece, esse stress, esse medo, essa obsessão. E você vai apreciar as coisas com vida, porque a mentalidade, vamos lembrar, a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne dá para a morte, é o que está escrito. Só que não é uma morte física, é uma morte espiritual. Entende? É uma morte espiritual e isso é muito mau. Entende? Então Deus está a trazer esta palavra como um resgate para si, que Deus abençoe a sua vida e até à próxima aula, a lição. Parece que estou aqui a dar umas aulas, mas é quase. Então que Deus abençoe a sua vida.